Buenos días, hermanos, la paz del Señor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar una vez más con los hermanos. Estou muito agradecido com o Senhor por poder estar mais uma vez com os irmãos. Por poder estar predicando en español. E também por poder pregar em espanhol. Por Osiris. Por Osiris. Realmente el Señor es bueno y nos concede estos preciosos tiempos. O Senhor é bom e nos regala esses preciosos tempos. Vamos a hacer una oración más antes de considerar las Escrituras, hermanos. Vamos fazer uma oração mais antes de considerar nas Escrituras, irmãos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Por cada uno de los hijos que tú has reunido en este lugar, Señor. Por cada dos filhos teus que tens reunido neste lugar. Por la palabra que tú has preparado para nosotros en estos días. Pela palavra que o Senhor preparou para nós nesses dias. Que tu palabra sea usada grandemente por tu Espíritu. Que a tua palavra seja utilizada grandemente pelo teu Espírito. Para enseñarnos. Para nos ensinar. Para corregirnos. Para nos corrigir. Para exhortarnos. E para nos exortar. Y que ella tenga un impacto, Señor. E que ela tenha impacto, Senhor. Impacto transformador en nuestras vidas. Impacto transformador em nossas vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém. Hermanos, yo quisiera que abrieran conmigo el libro de Números. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Números. Considerando el tema del encuentro. Considerando o tema do encontro. Yo quisiera hablar un poco del liderazgo espiritual. Eu gostaria de falar pouco a respeito da liderança espiritual. Voy a usar una historia muy conocida. E eu vou utilizar uma história muito conhecida. El relato de las jornadas del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. O relato da jornada do povo de Israel até a terra prometida. Pablo nos dice que todas estas historias se escribieron y fueron dejadas para nosotros. Paulo nos diz que todas essas histórias se escreveram e foram deixadas para nós, a fim de servirnos de ejemplo y de exhortación. A fim de que se tornassem para nós exemplo e exortação. Entonces vamos a ver un poco la historia que es narrada en Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Então nós vamos ver pouco da história que é narrada em Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Es la historia donde se escogen los 12 espías que van a hacer un recorrido por la tierra prometida. É a história onde narra onde os 12 espias vão percorrer a terra prometida. Ellos tienen que dar un informe para el pueblo. E eles têm que trazer uma informação para o povo. Es muy común. E é muito comum. Y nosotros lo vemos a lo largo de todas las escrituras. E nós vemos isso ao longo de todas as escrituras. Que el pueblo de Dios siempre ha necesitado. Que o povo de Deus sempre precisou. Personas que trabajaran en él. De pessoas que trabalhassem nele. Personas que lideraran en el pueblo. Pessoas que liderassem o povo. Tanto es que si ustedes ven ahí en Números 27. Tanto é que se vocês olharem aí em Números 27. Verso 15, verso 16 y verso 17. Verso 15, 16 e 17. Cuando el Señor le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida. Quando o Senhor diz a Moisés que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés tiene una preocupación. Moisés tem uma preocupação. Entonces, ¿quién va a conducir al pueblo? Então, quem conduzirá o povo? ¿Vas a dejar a Israel como ovejas que no tienen pastor? Vais deixar Israel como ovelhas que não têm pastor? Y el Señor le responde. E o Senhor responde que a ele. Él había preparado un hombre. Que havia já preparado um homem. Entonces esa preocupación de Moisés. Então essa preocupação de Moisés. Que ya Dios había suplido. Que Deus já havia suprido. Es una necesidad común. É uma necessidade comum. Es un aspecto importante del desarrollo del pueblo de Dios. É aspecto importante do desenvolvimento do povo de Deus. El liderazgo en la iglesia. A liderança na igreja. Aunque en nuestros días
ainda que nos nossos dias se haya distorsionado, ela tenha sido distorcida se haya usado de una manera desequilibrada, e tenha sido usado de uma maneira desequilibrada, causando muchos daños. causando muitos danos. El espíritu del nicolaísmo O espírito do nicolaísmo, es evidente en la iglesia de nuestros días. o espírito do nicolaísmo é evidente El na igreja dos espíritu nossos de dias. dominar la iglesia, O espírito de dominar a el igreja, espíritu de enseñorearse a la iglesia. o espírito de se assenhorar da igreja. Es un espíritu totalmente contrario al espíritu de Cristo. É um espírito totalmente contrário ao espírito de Cristo. Pero eso nos niega la gran verdad. Porém, isso não nega uma grande verdade. La iglesia necesita hombres A igreja precisa de homens que trabajen que trabalhem y presidan en medio de ella. e presidam no meio dela. Tanto es que Pablo usa ese lenguaje ahí en 1 de Tesalonicenses 5:12. Ese sí lo vamos a leer. Tanto é que Paulo utiliza essa linguagem em 1 Tessalonicenses 5:12. Isso sim nós vamos ler. No pierda el pasaje de Números, porque ese va a ser nuestro pasaje clave. Não perda essa passagem de Números, porque ela será a nossa passagem-chave. Diz- Agora vamos em 1 Tessalonicenses 5:12. Dice Pablo a los tesalonicenses: Disse Paulo aos Tessalonicenses: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Pablo habla de varias cosas, Paulo fala de várias coisas. 3 cosas. Três coisas. Personas que trabajan, Pessoas que trabalham, personas que presiden pessoas que presidem y personas que nos amonestan. e pessoas que admoestam. Y Pablo está exhortando a la iglesia para que ella reconozca ese trabajo E Paulo está exortando a igreja para que ela reconheça esse trabalho. y no solamente que lo reconozca, E não somente que reconheça, sino que ella lo tenga en mucha estima. senão que ela também tenha em alta estima. Y no solo en alta estima, E não somente em alta estima, sino que haya un amor sobre esto. senão que haja também um amor a respeito disso. Eso es muy importante, hermanos. E isso, irmãos, é muito importante. La iglesia debe reconocer qué hermanos trabajan en ella, A igreja deve reconhecer quais irmãos trabalham nela, qué hermanos presiden. quais irmãos Y presidem. la palabra del griego, E a palavra no grego, proistemi, proistemi, significa literalmente los que van adelante, significa literalmente aqueles que vão los que dirigen, adiante. Aqueles que dirigen, que dirigem, aquellos que lideran. aqueles que lideram. Entonces ese espíritu que en la iglesia no hay líderes, Então esse espírito que diz que na igreja não existem no hay líderes, personas que nos presiden, que não existem pessoas que nos presidem, es un espíritu totalmente contrario al de Cristo. é um espírito totalmente contrário ao espírito de Cristo. Porque la enseñanza de Pablo, Porque o ensinamento de Paulo no solo que hay personas que hacen eso, não nos mostra que não existe somente pessoas que fazem isso, sino que nosotros debemos valorar ese trabajo, senão que nós também devemos valorizar este trabalho, ese trabajo de esas personas, esse trabalho dessas pessoas, y amar, e amar, reconocer reconhecer ese trabajo. esse trabalho. Entonces es muy importante Então, irmãos, é muito que la importante iglesia entienda eso. que a igreja entenda isso. Y no solo que la iglesia, E não somente a igreja, sino los mismos hermanos que trabajan y presiden, mas senão também os próprios irmãos que trabalham e presidem consideren su trabajo, considerem o seu próprio trabalho, consideren su llamado, considerem o seu próprio chamado consideren el lugar que Dios les ha concedido e considerem o lugar que Deus concedeu a eles como algo privilegiado, como algo privilegiado, como algo glorioso, como algo glorioso, como algo que se debe asumir con toda responsabilidad y dignidad delante del Dios de los cielos. como algo que deve ser assumido com toda a responsabilidade e dignidade diante de Deus. Amén. Amém? Vamos a volver al libro de Números, hermanos. Voltamos então ao livro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Dice en el verso 1 y verso 2. Diz no verso 1 e verso 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán,
la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Entonces cada tribu escogió a un hombre. Então cada tribo escolheu um homem. Dice que eran príncipes, E diz que eles eram príncipes. personas importantes en cada una de las tribus. Pessoas importantes em cada uma das tribos. En total fueron 12 hombres. No total foram 12 Y homens. ellos fueron enviados para recorrer la tierra. Eles foram enviados para percorrer a terra. Ellos tenían que recorrer los lugares, Eles tinham que percorrer os lugares, mirar los frutos, olhar os frutos, mirar los habitantes olhar aqueles habitantes y traer un reporte para Moisés y para el pueblo. e trazer um status ou um reporte para o Moisés e para o povo. En el verso 25 No verso 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. disse: eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Al comienzo del reporte, No começo dessa informação, ellos corroboran lo que el Señor les había dicho desde Egipto. eles confirmam aquilo que o Senhor havia dito desde o Egito. Ciertamente la tierra es buena. Certamente a terra é boa. La tierra fluye leche, A terra flui leite, la tierra fluye miel, mana mel, como Dios lo había dicho. como Deus havia dito. Ahora hay una parte del reporte Agora há uma parte desse relatório, dessa informação, que de alguna manera oscurece lo que ellos venían diciendo. que de alguma forma obscurece aquilo que eles vêm dizendo. Dice en el 28. Diz no 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anab. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Vamos a saltarnos las palabras de Caleb y vamos a ir al verso 32, y dice: Vamos então agora pular para as palavras de Caleb no verso 32, onde ele diz: Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No 14, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud:
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Quem dera tivéssemos morrido. Este es un pasaje Esta é uma passagem que de alguna manera es una solemne advertencia. que de alguma forma se torna uma solene advertência. Una solemne advertencia de cómo el liderazgo, Uma solene advertência de como a liderança, representado por los 12 espías, que estava aqui representada pelos 12 espias, tiene un efecto sobre el pueblo. teve um efeito sobre o povo. Un liderazgo temeroso, Uma liderança temerária, un liderazgo incrédulo, uma liderança incrédula, un liderazgo lleno de temor. uma liderança que está cheia de temor. Eso tiene un efecto tremendo sobre la congregación. Isso terá um efeito tremendo sobre a congregação. Y ahí nosotros comenzamos a ver algo muy serio, hermanos. E nós começamos a ver aqui algo muito sério, irmão. Aquellas personas que el Señor puso Aquelas pessoas que o Senhor colocou para liderar, para liderar para e presidir, para presidir, para trabajar, para trabalhar, para ir adelante de nosotros, e para ir diante dos outros, para recorrer la tierra, para percorrer a terra, para examinar las cosas. e para examinar essas coisas. Son personas que van a tener una influencia sobre la iglesia. São pessoas que terão uma influência sobre a igreja. En este caso, la iglesia de Israel, el pueblo de Israel. Nesse caso aqui, o povo de Israel, a igreja de Israel. Entonces, el asunto a veces, Então, às vezes, o assunto, como miembros del cuerpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, especialmente como miembros a veces activos del cuerpo de Cristo, especialmente como membros antigos já no corpo de Cristo, miembros que están sirviendo, membros que estão servindo, miembros que están presidiendo, membros que estão presidindo, miembros que están trabajando. aqueles que estão trabalhando, Ellos tienen un efecto tremendo sobre el pueblo. eles têm um efeito, uma influência tremenda sobre o povo. Ayer nuestro hermano hablaba de Esther Ontem, o nosso irmão nos falava a respeito de Esther. y parecía todo solo sobre la vida de Esther. Y parecía solo sobre la vida de Esther. E parecia que era só sobre a vida de Esther. Mas cuántas personas estaban detrás de las decisiones que iba a tomar Esther. Mas quantas pessoas estavam por trás dessa decisão que Esther tomaria? Cuántas personas iban a ser bendecidas. E quantas pessoas seriam benditas? O cuántas personas serían afectadas con las decisiones de Esther. Ou quantas pessoas seriam afetadas por aquela decisão de Esther? Y eso es muy importante saberlo. E isso é muito importante sabermos. Nuestra vida, A nossa vida, nuestro servicio en el Señor, o nosso serviço nuestro no Senhor, trabajo, o nosso trabalho, nuestras victorias, nossas vitórias, nuestras conquistas en Cristo, nossas conquistas em Cristo no solamente son nuestras. não são somente Ellas van a nossas. tener un efecto sobre las personas. Elas terão um efeito sobre as pessoas. También E também nuestras derrotas, as nossas derrotas, nuestras caídas, as nossas quedas, nuestras flaquezas, nossas fraquezas, nuestros pecados, os nossos pecados también van a tener un efecto também terão um efeito sobre las personas que están alrededor nuestro. sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Especialmente aquellas que servimos, Especialmente aquelas pessoas que nós servimos. especialmente aquellas que nosotros cuidamos. Especialmente aquelas pessoas que nós cuidamos. Nosotros no podemos evitar esa responsabilidad, Nós não podemos evitar essa ni responsabilidade. negarla. E muito menos negar. Usted essa puede leer el responsabilidade. Antiguo Testamento, Você pode ler o Antigo Testamento. cuando los reyes eran buenos, Quando os reis eram bons, el pueblo prosperaba. o povo prosperava. Cuando los reyes eran impíos, Quando os reis eram ímpios, el pueblo era impío. o povo também era ímpio. Hay una relación intrínseca Existe uma relação intrínseca entre el sacerdote entre sacerdote y el pueblo. e o povo. Uma relação íntima entre o sacerdote e o povo. La decadencia, A decadência, la tibieza, a mornidão la superficialidad e a superficialidade del cristianismo de nuestros días do cristianismo dos nossos dias es una evidencia é uma de evidência un liderazgo de uma liderança débil, fraca,
tibio, morna superficial, e superficial, carnal carnal y mundano. e mundano. Y esto E isto genera una gran responsabilidad Isso vai gerar uma grande y responsabilidade un gran desafío e um grande desafio para nosotros. para nós. Por eso es tan importante tiempos como estos, hermanos, E por isso é tão importante tempos como estes, irmão, donde nosotros podamos considerar aonde nós podemos considerar seriamente seriamente la responsabilidad que hemos recibido del Señor. aquela responsabilidade que nós temos recebido do Senhor. El pueblo quedó con un tremendo impacto O povo recebeu um tremendo, ou ficou com um tremendo impacto por las palabras de los 10 por espías. causa das palavras daqueles 10 espias. Hermano, Irmãos, eso es inevitable. isso é inevitável. Nuestras palabras, As nossas palavras nuestras actitudes e as nossas atitudes van a tener un tremendo impacto en las personas a nuestro alrededor. terão um tremendo impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Yo opino de la misma manera que John Wesley. Eu tenho a mesma opinião que John Wesley. Él decía E ele dizia que si un hombre, que se um homem, al predicar la palabra de Dios, ao pregar a palavra de Deus, no lo hacía con convicciones, não faz isso com convicção con fervor espiritual, e com fervor espiritual, él nunca más debería pararse en un púlpito. ele nunca mais deveria subir num púlpito. ¿Por qué? E por quê? Porque nosotros Porque nós no alcanzamos a entender não alcançamos entender el impacto o impacto que tiene que tem el ministerio de la palabra, o ministério da palavra la palabra misma, e a própria palavra. mas ella puede ser muy afectada Porém, ela pode ser muito afetada por la misma persona que la esté hablando. pela própria pessoa que está falando. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia Eu não sei se vocês têm tido essa experiência de escuchar a alguien hablar algo tan glorioso, de escutar alguém falar de algo tão glorioso, pero hablarlo con una actitud porém falar com uma atitude tan simple, tão simples tan e superficial, tão superficial que lo mismo que él está hablando, que aquilo mesmo que ele está falando, por más glorioso que sea, por mais glorioso que seja, se vuelve hasta aburrido. você percebe que ele está chateado. Usted percibe que la persona, Você percebe que a pessoa, a veces usted percibe que la persona ni siquiera cree lo que está hablando. às vezes, você tem a impressão de que nem sequer a pessoa crê naquilo mesmo que ela está falando. ¿Usted no ha visto esa percepción? Vocês têm tido essa percepção? Yo un día hablaba con unos hermanos Eu um dia falava com os irmãos que estaban en el liderazgo de una iglesia local. que estavam na liderança de uma igreja local. Y el hermano decía, E o irmão dizia: hermano, pero yo no dije nada. irmão, mas eu não disse nada. Pasó una situación Aconteceu uma situação y él manifestó una actitud bien carnal, e ele demonstrou uma atitude muito carnal, como un niño nuevo, un recién convertido. como uma criança recém-convertida. Y en medio de la reunión, E no meio da reunião, él paró y se fue. ele Se parou, levantó y se fue. se levantou e foi embora. Y yo le decía, E eu dizia hermano, a ele: irmão, nosotros nós que presidimos, que que presidimos trabajamos, e que trabalhamos, aún mesmo nuestro silencio, quando nós estamos em silêncio, nuestras actitudes as nossas atitudes hablan. falam. A veces, E às vezes, el mismo silencio o próprio silêncio es un gran pecado. é um grande pecado. Hermano, Irmão, yo hablaba ese día eu falava um dia desses y hablo también para acá, para los hermanos. e falo também aqui para os irmãos. Otros Outros pueden ser irresponsables. podem ser irresponsáveis. Otros pueden ir a veces a las reuniones. Outros podem ir de vez em quando às reuniões. Unos pueden llegar tarde. Outros podem até chegar tarde. Pueden vivir una vida liviana. Podem levar uma vida Pueden vivir una vida liviana, superficial. superficial. Su casa
A sua casa puede ser un desorden. pode ser desordenada. Sus hijos Seus filhos pueden estar viviendo una vida desordenada. podem estar vivendo uma vida desordenada. Mas hay un tremendo ay Porém, existe um tremendo ai cuando eso sucede quando isso acontece en el liderazgo de la iglesia. na liderança da igreja. Hay hermanos Existem irmãos que no tienen temor de eso. que não têm temor em relação a isto. Hay hermanos que los mismos, los que predican, Existem irmãos, os próprios que pregam, que son tan irreverentes, que são tão irreverentes tan descuidados. e tão descuidados, Y usted no puede esperar nada más de la iglesia, e você não pode esperar algo melhor do que isso da igreja. porque la iglesia Porque a igreja, muchas veces es un reflejo muitas vezes, é um reflexo del liderazgo. da liderança. Imagínese, toda la congregación gritó y lloró. Imagine então, irmãos, toda aquela congregação gritou e chorou. Imagínese el impacto que generaron estos 10 hombres. Imaginem vocês o impacto que esses 10 homens geraram na congregação. Nosotros, Nós, con la predicación, com a pregação con el ministerio, e com o ministério, podemos exaltar la gloria de Cristo, nós podemos até exaltar a glória de Cristo dirigir los corazones a la eternidad, e dirigir os corações para a eternidade, animar, animar, exhortar, consolar, dirigir al pueblo. dirigir o povo. Pero nosotros, Porém, nós, si tenemos un corazón incrédulo, se nós temos um coração incrédulo temeroso, e temeroso, podemos matar al pueblo. podemos matar o povo. ¿Usted no ha visto ese predicador que se para delante de los hermanos y dice: Você tem visto um tipo de pregador que para diante dos irmãos e diz: hermanos, irmãos, la vida cristiana es tan difícil? a vida cristã é tão difícil. Usted no se imagina cuán difícil es. Você não tem ideia de quão difícil Y é él a tiene vida una cara de cristã. tragedia E ele tem uma cara de tragédia que casi le salen las lágrimas. e quase saem lágrimas. Y él no puede hacer más sino contar sus sufrimientos y sus penas. E ele não pode fazer nada mais além de contar os seus sofrimentos e os seus pesares. Y usted está viendo, E você está vendo, y ese es el hombre que está al frente. esse é o homem que está liderando, que está à frente. Ay, hermanos. Ah, irmãos, No solamente eso. não somente isso. Cuando hablamos de Cristo, por ejemplo, Quando nós falamos de Cristo, por exemplo, con cuánto amor hablamos de Él, com quanto amor nós falamos a respeito dele con cuánta pasión hablamos de e Él. com quanta paixão nós falamos a respeito dele. O hablamos de una manera fría, Ou nós falamos de uma maneira fria, descuidada, de uma maneira descuidada irreverente. e irreverente. ¿Cuál es el informe que estamos dando para nuestra congregación? Qual é o relatório, qual é a informação que nós estamos dando para a nossa congregação? ¿Cómo estamos asumiendo los desafíos que tenemos delante de nosotros? Como nós estamos assumindo os desafios que temos diante de nós? Porque, hermanos, es cierto que en esa tierra estaban los hijos de Anac. Pois, irmãos, é certo que ali, naquela terra, estavam os filhos de Y Aná. habían grandes ciudades y grandes murallas delante de ellos. E haviam, sim, grandes muralhas e grandes cidades diante deles. Ellos no estaban diciendo mentiras. Eles não estavam falando nenhuma mentira. Exageraron un poco. Eles exageraram um pouco. Porque una vez se va la fe, Porque uma vez que você vai à fé, se va la fe. Va embora a fe. uma vez que a fé vai embora, Crece el miedo, o medo cresce. las circunstancias difíciles As circunstâncias que são difíceis, se vuelven imposibles. elas se tornam então impossíveis. Hay una cosa de la carne que le gusta agrandar las cosas. Tem uma coisa, uma situação da carne que tem a mania de aumentar as coisas. Más hermanos, Mas, irmãos, yo quiero hablar un poco y resaltar especialmente eu quero falar um pouco y resaltar e ressaltar especialmente la importancia de la fe, a importância da fé. especialmente en aquellos que sirven al Señor. Especialmente naqueles que servem ao Senhor. ¿Por qué? E por quê? Porque si usted cuida
Porque se você cuida, del liderazgo, se você cuida da liderança, usted inevitablemente inevitavelmente, usted está cuidando de la congregación. ou consequentemente, você também está cuidando da congregação. Porque si usted tiene un liderazgo Porque se tem uma liderança con problemas, com problemas, eso va a afectar la congregación. isso certamente afetará a congregação. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Vamos ao livro de Hebreus, irmão. Capítulo 3, Capítulo 3 de Hebreus, desde el verso 7. desde o verso 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Esa citación del escritor de la epístola a los Hebreos Essa citação do escritor da epístola aos Hebreus es un salmo, é um salmo, que a la vez el salmo está aludiendo a la situación que nosotros leímos en Números. que talvez esse salmo esteja referenciando a situação que nós vimos em Número. Ahora Números. es interesante Agora é interessante que el autor de la epístola a los Hebreos que o autor da epístola aos Hebreus nos traslada en el plano de un pueblo nos translada para o plano de um povo que está rumbo también a una tierra prometida, que está também rumo a uma terra prometida, hacia la ciudad celestial, para uma cidade celestial, a un reposo mayor, a um repouso a maior, una tierra mayor, a uma terra maior, con mayores riquezas, com riquezas maiores, con mayores glorias com glórias maiores que las que tuvo do que aquelas que teve la tierra de Canaán para Israel. a terra de Canaã para Israel. Pero así como el Señor habló a esa generación, Porém, assim como o Senhor falou para essa geração, el Espíritu Santo también habla para nosotros o Espírito Santo também fala para nós y dice: e diz: si oyeres hoy su voz. se ouvires hoje a sua voz. Quiere decir que eso que el Señor habló para esa generación Quer dizer que isso que o Senhor falou para aquela geração también tiene una aplicación totalmente actual também tem uma aplicação totalmente atual. para nosotros que estamos oyendo hoy su voz. Para nós que hoje estamos ouvindo a sua voz. Y hay una exhortación E existe uma exortação también para nosotros. também para nós. Dice el verso siguiente: Diz o verso seguinte: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O sea, el Señor tuvo indignación con este pueblo, Ou seja, o Senhor teve indignação com esse povo. porque este pueblo no conoció los caminos del Señor. Porque esse povo não conheceu os caminhos do Senhor. Y la característica de este pueblo duro E a característica desse povo duro es que siempre estaban vagando en su corazón. é que sempre erravam no seu coração. Entonces el problema Então, o problema de los espías, dos espias, cuando ellos se enfrentaron a los desafíos de la tierra prometida, quando eles se enfrentaram com os desafios da Terra Prometida, en realidad no era un asunto de gigantes, na verdade, não era um assunto relacionado aos gigantes. no era un asunto de grandes murallas, Não era relacionado às grandes muralhas, sino era un asunto del corazón. senão que era um assunto que estava relacionado com o coração. Parece que el corazón de ellos Parece que o coração deles se volvió un laberinto, se tornou um labirinto, donde ellos quedaron perdidos. onde eles ficaram perdidos. Y en esa pérdida, E nessa perda, su corazón se endureció o seu coração se endureceu. a tal punto que ellos no conocieron el camino del Señor. A tal ponto que eles não chegaram a reconhecer o caminho do Senhor.
Y ahora el Señor dice, E agora o Senhor diz, en el verso siguiente, no seguinte verso: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por isso me indignei contra essa geração e disse, melhor, No 11. assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Y ahora la exhortación para nosotros. E veja agora a exortação para nós. Mirad, hermanos, Vede, irmãos, que no haya en ninguno de vosotros que não haja em nenhum de vós corazón malo de incredulidad coração mau de incredulidade, para apartarse del Dios vivo. para se apartar do Deus vivo. Entonces la exhortación del autor es Então, a exortação do autor é examinarnos a nosotros mismos, fazer um exame de nós mesmos, de nuestro corazón, do nosso coração, para que en nuestro corazón para que o nosso coração no tenga la maldad de la incredulidad. não tenha no nosso coração a maldade da incredulidade. Ahora es importante definir qué es fe, Agora, é muito importante definir o que é fé qué es incredulidad, e o que é incredulidade, para mirar bien para ver bem que en nosotros no exista ese tipo de maldad. que em nós mesmos não existe esse tipo de maldade. ¿Qué es la incredulidad? E o que é a incredulidade? Algún predicador decía, Algum pregador dizia: la incredulidad consiste en no creer en Dios a incredulidade consiste em não crer em Deus en relación a lo que Él ha dicho. em relação àquilo que ele já falou. Porque cuando hablamos de personas que tienen fe, Porque quando nós falamos de pessoas que têm fé, que son que valientes, são valentes que son e esforzadas, que são esforçadas, no estamos trasladándonos al plano del carácter natural. não estamos falando do plano do caráter natural. Porque naturalmente, Porque naturalmente usted tiene personas existem pessoas que son más, si se puede decir de una manera carnal, valientes, osadas. que são mais ousadas ou valentes, dizendo isso de uma maneira natural. Son de carácter fuerte. Tem um caráter forte. Mas eso no es lo que estamos hablando cuando hablamos de una persona valiente y llena de fe. Mas isso não é o que nós estamos falando quando dizemos de uma pessoa valente ou cheia de fé. Porque todos esos aspectos naturales del hombre, Porque todos os aspectos naturais do homem de la carne, e da carne, delante de los desafíos, diante dos desafios, ellos van a desaparecer. eles desaparecerão. Aún los más valientes naturalmente, E mesmo aqueles mais valentes naturalmente falando, delante de los desafíos del reino de Dios, diante dos desafios do reino de Deus, ellos van a caer. eles cairão. Cuando nosotros hablamos de fe, Quando nós falamos de fé, fe es la convicción. fé é a convicção. Póngame cuidado de esto, hermano. E coloque cuidado nisso. En Atenção. respuesta Em resposta. a lo que Dios ha dicho. Em resposta àquilo que Deus falou. Usted puede tener una persona Você pode ter uma pessoa que naturalmente, que naturalmente ella tiene un carácter tranquilo, ela tem um caráter tranquilo tal vez tímida, e talvez até tímida. pero cuando esa persona Porém, quando essa pessoa escucha la palabra de Dios, escuta a palavra de Deus cree en lo que Dios ha dicho, e crê naquilo que Deus falou se aferra a lo que Dios ha e dicho, se aferra naquilo que Deus falou camina en dirección a lo que Dios ha e dicho, caminha em direção àquilo que Deus falou, aunque naturalmente ainda que naturalmente sea tímida, ela seja uma pessoa tímida, la certeza de la palabra a certeza da palavra se vuelve una fuerza inquebrantable. torna-se para ela uma força inquebrantável. Entonces, cuando hablamos de valor, Então, quando nós falamos de valor de e fe, de fé, de pasión, de paixão, es esa convicción estamos falando dessa convicção en respuesta a lo que Dios ha dicho. em resposta àquilo que Deus falou. Puede ser en respuesta Pode ser em resposta a las advertencias que Dios dio, a advertências que Deus já deu, a las promesas que Él prometió, as promessas que Ele fez a los consejos que Él dejó, e aqueles conselhos que Ele deixou, al juicio que Él estableció ao juízo que Ele estabeleceu, o al mensaje que Él dio por las Escrituras. ou a mensagem que Ele deu pelas Escrituras. ¿Me están entendiendo, hermanos? Vocês estão entendendo, irmãos? Fe Fé es la convicción é a convicção que produce la palabra de Dios que a palavra de Deus produz en aquellos naqueles que la reciben, que a recebem que la guardan, e que guardam que tienen la disposición a obedecerla. e que têm a disposição de obedecê-la. Porque a veces no es solo un asunto de
como les vengo diciendo, de carácter natural. Porque às vezes não é apenas um assunto de caráter natural, como venho dizendo. Alguien hablaba de Acab, el esposo de Jezabel, Alguém falava de Acabe, o esposo de Jezabel, que él era un hombre débil de carácter. que ele era um homem fraco em relação ao caráter. Mas él leía aquellos pasajes Mas eu li aquelas passagens donde Acab gritaba, onde ele gritava, donde Acab mandaba matar, onde ele mandava matar. y el hermano decía, O irmão dizia: eso es una flaqueza de carácter. isso é uma debilidade de caráter. Cuando nosotros tenemos que usar nuestra fuerza natural, Quando nós usamos a nossa força natural, por ejemplo, nuestros gritos, por exemplo, quando nós gritamos, nuestra fuerza, nossa força física, nuestra a manipulación, nossa manipulação. en verdad no estamos mostrando que somos fuertes. Na verdade, quando fazemos isso, não estamos demonstrando que somos fortes. Estamos mostrando que somos débiles. Nós estamos mostrando que somos fracos. Mas cuando usted tiene delante un hombre, Mas quando você tem diante de você um homem, un grupo de hombres ou um grupo de homens, con convicciones por la palabra, que tem convicção em relação à palavra, que tienen certeza, e que tem certeza que ellos van marchando en pos de esa palabra, que eles vão marchando, seguindo essa palavra, que ellos van obedeciendo esa palabra. que vão obedecendo essa palavra. Usted tiene hombres de fe. Você tem, então, homens de fé. Yo recordaba mucho un hermano, Eu lembro muito de um irmão, que el hermano nunca alzaba la voz. que o irmão nunca levantava a voz. Yo nunca lo vi haciendo una mala cara. E eu nunca vi ele fazendo cara feia. Mas este hermano Mas esse irmão tenía convicciones tinha convicções, inquebrantables. que eram inquebrantáveis, Él siempre iba caminando. que ele sempre seguia caminhando. No importara las situaciones, Não importava as situações, no importaban los problemas, não importava os problemas, no importaban los muchos enemigos que se levantaban en el camino. não importava os muitos inimigos que Él- se colocavam no Él caminho. tenía convicciones Ele tinha convicções y él iba adelante. e ele ia adiante. Y eso es de admirar, hermanos. E isso é admirável, irmãos. Cuando usted encuentra personas así con fe, Quando você encontra pessoas com fé, que lo estimulan, que estimulam você, que lo despiertan a usted, que fazem você despertar. eso tiene un efecto tremendo sobre uno, ¿no? Isso tem um efeito tremendo sobre alguém. ¿Usted no le ha pasado, hermano? Isso tem passado, tem acontecido com vocês? Alguien daba un ejemplo en estos días. Alguém dava um exemplo nesses dias. Imagine que usted salga de su casa, Imagine que você saia da sua se va casa con su familia e você vai com a sua y família. su hija le pregunta, E sua filha te pergunta: ¿para dónde vamos, papi? para onde nós vamos? Y usted diga, no sé. Você diga para ela: não sei. Y ella le vuelva a preguntar. E ela volta a perguntar. Y usted le diga, no me moleste porque no sé. E você diz para ela: não me perturbe porque eu não sei para onde Entonces, nós vamos. vamos en el carro, Vamos no carro, empacamos las maletas, colocamos tudo dentro das malas, mas no sabemos para dónde vamos, pero vamos. mas nós não sabemos para onde vamos. Porém, nós vamos Usted puede para algum entender lugar. Você pode entender la inseguridad, que essa insegurança, el miedo o medo que va a coger que va a quedar en su hijo. que isso vai gerar no seu filho. Y usted a veces tiene hermanos así. E às vezes tem irmãos que são assim. Como iglesia, ¿para dónde van? Como igreja, para onde a igreja vai? ¿En qué aspectos de la vida espiritual como iglesia están creciendo? Em que aspecto da vida espiritual, como igreja, estamos ¿En crescendo? qué están trabajando? No que estamos trabalhando? ¿Hay evangelismo? Existe ¿Se evangelismo? está trabajando con los jóvenes? Está sendo trabalhado com ¿Se jovens? está trabajando con la familia? Está sendo trabalhado com as ¿Se están famílias? desarrollando los dones de los hermanos? Estão sendo desenvolvidos os dons dos irmãos? Ay, hermano, no me pregunte. Irmão, não venha com essa pergunta, não me pergunte isso. Como el papá que no sabe para dónde va, hermano. Como aquele pai que não sabe para onde vai. Eso es serio, hermanos. E isso, irmãos, é sério. ¿Hacia dónde estamos caminando? Para onde nós estamos caminhando? Y si la incredulidad es un gran pecado, E se a incredulidade é um grande pecado, lo es más é mais ainda cuando se encuentra en el liderazgo. quando essa incredulidade se encontra na liderança.
Ustedes recuerdan, el hermano ayer habló un poco de Zacarías y Elizabeth. Vocês lembram que ontem o irmão falou um pouco sobre Isabel e Zacarias. Y el Señor le habla a Zacarías por el ángel. E o Senhor falou a Zacarias pelo anjo. Y dice la escritura que Zacarías era un hombre temeroso y justo. E a Escritura diz que Zacarias era um homem temeroso e justo. ¿Y saben qué hizo Zacarías cuando el Señor le habló? E vocês sabem o que Zacarias fez quando o Senhor falou com ele? Él no creyó. Ele não creu. ¿Y saben qué hizo Dios? E sabe o que Deus fez? Por cuanto él no había creído las palabras del ángel, Porquanto ele não creu nas palavras do anjo, él iba a quedar mudo hasta que el niño naciera. ele ficou mudo até que a criança nascesse. Eso es bien importante, hermano. E isso é uma coisa muito importante, irmãos. Aún los justos, Ainda os justos los temerosos, e aqueles que têm como temor, Zacarías, como Zacarias, cuando ellos son incrédulos a la palabra de Dios, quando esses justos são incrédulos em relação à palavra de Deus, ellos deberían ser callados. eles deveriam ser calados. Yo un día hablaba con un hermano E um dia eu falava com um irmão. y yo le decía al hermano, Eu dizia ao irmão: hermano, sinceramente, yo lo único que pienso irmão, sinceramente, a única coisa que eu penso que usted no debería predicar por un buen tiempo en la iglesia. que você não deveria pregar por um bom tempo na igreja. Usted primero necesita sanar su corazón, Você primeiramente precisa sarar o seu coração, porque su corazón está lleno de incredulidad porque o seu coração está cheio de incredulidade y de amargura. e de amargura, Así como Zacarías assim como Zacarias. debería quedarse un tiempo mudo. Deveria ficar um tempo mudo. Qué serio, ¿no, hermanos? Que sério isso, não, irmãos? Y Zacarías fue incrédulo E Zacarias foi incrédulo a las palabras de un ángel. às palavras de um anjo. ¿Cuánto más nosotros cuando somos incrédulos a la palabra de Dios mismo, hermanos? Quanto mais nós, quando somos incrédulos em relação à palavra do próprio Deus. Yo tuve una experiencia hace algunos años. Eu tive uma experiência há alguns anos. Yo tenía mucho fuego en mi corazón y yo quería servir al Señor. Eu tinha muito fogo no meu coração e queria servir ao Senhor. Pero era nuevo creyente. Era um cristão novo. Mas llegué con todo el ánimo a contarle a uno de los hermanos que estaba trabajando en la obra, Eu cheguei bem animado a contar para os irmãos que estavam trabalhando na obra, a un hermano, a um irmão, sobre mi deseo de servirle al Señor. sobre o meu desejo de servir ao Senhor. Y el hermano me llamó E o irmão me chamou y me dijo, siéntese. e disse: sente-se aqui. Y él comenzó a hablar. E ele começou a falar: Servir al Señor servir ao Senhor es difícil por esto, é difícil por causa disso. va a sufrir esto, Você vai passar por le va a isso, pasar sofrer isso. esto, Vai acontecer mais la isso. iglesia es así, E a igreja é assim. la obra es así. A obra é desse jeito. Y yo comencé a percibir un hombre tan incrédulo, hermanos, E eu comecei a perceber nele um homem tão incrédulo. que yo ese día hasta de verdad lo pensé si quería servir al Señor. E eu fiquei pensando ainda se queria servir ao Senhor. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, no pasó mucho tiempo não passou-se muito tempo. y el Señor lo silenció. E o Senhor silenciou esse irmão. Y nunca más el Señor le volvió a conceder predicar la palabra en medio de los hermanos. E nunca mais o Senhor concedeu a ele pregar a palavra no meio dos irmãos. Y yo vi un juicio del Señor ahí. E eu vi aí o juízo do Senhor. La incredulidad, A incredulidade, la amargura. a amargura. No solo nos cierra los cielos para ver la grandeza y el poder de Dios, Não somente nos fecha os céus para poder ver a grandeza e o poder de Deus, sino que también nos inhabilita para servirle a Él. mas também nos inabilita para servir a Ele. Dice Hebreos ahí 3, verso 13. Diz aí em Hebreus 3, verso 13. Antes, o sea, al contrario de que eso suceda, dice el pasaje, exhortaos los unos a los otros cada día,
Diz aí, antes, então, ao contrário de que isso aconteça, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ahora mire el asunto, hermanos. Agora, irmãos, vejam o assunto. Para que no caigamos en la situación que cayó Israel en el desierto, Para que nós não caiamos naquela situação que Israel caiu lá no deserto, necesitamos exhortarnos unos a otros nós precisamos nos exortar uns aos outros, para no caer en este engaño del pecado. para que nós não caiamos nesse engano do pecado. Es más, yo creo E é mais ainda, eu creio, con toda certeza com toda certeza, que lo que estamos hablando hoy que o que nós estamos hoje falando está siendo una gran exhortación está sendo uma grande exortação para que usted no caiga en semejante pecado. para que você não caia em semelhante pecado. Y de alguna manera ese es el trabajo del mismo liderazgo en la iglesia. E de alguma maneira fazer o trabalho da própria liderança na igreja. El liderazgo tiene que A liderança tem trabajar, que trabalhar, presidir presidir y exhortar. e exortar. Yo a veces me siento como... ¿Ustedes alguna vez han visto fútbol americano? Eu às vezes me sinto e pergunto para vocês se vocês viram alguma vez o futebol americano. El fútbol americano tiene algo muy interesante. O futebol americano tem algo muito interessante. Hay como una especie de ceremonia Existe uma espécie de cerimônia antes de que los jugadores salgan a la cancha. antes que os jogadores entrem no campo. Si usted ha visto películas sobre eso, usted se va a dar cuenta de eso. Se você viu filmes sobre isso, você vai se dar conta. Entonces está el entrenador Então está o treinador y todo el equipo se reúne e toda a equipe reunida antes de salir a la cancha. antes de entrar no campo. Y a mí me gusta el fútbol americano E eu gosto do futebol americano porque es para hombres porque é para hombres fuertes. para homens fortes. Hay estrategia, Existe uma estratégia, existen muchas cosas, existem muitas pero coisas, los que juegan ese deporte mas aqueles que vão para esse esporte son hombres. são homens. Entonces se reúne el entrenador Então se reúne o treinador y todo el equipo alrededor. e toda a equipe ao redor. Y siempre E sempre el entrenador da unas palabras antes de salir a la cancha. o treinador ele dá umas palavras antes de ele entrar em campo. Y usted mira siempre a los entrenadores de fútbol americano E você olha sempre os treinadores de futebol americano y parecen predicadores. e eles parecem pregadores. Entonces ellos comienzan a hablar. Então eles começam a falar, Vamos a salir a la cancha vamos entrar em campo y vamos a pelear e vamos y no nos van a brigar. avergonzar en nuestra cancha E não vão nos y somos envergonhar. más fuertes. Somos mais fortes. Entonces cuando esos jugadores se levantan del piso, Então quando os jogadores se levantam, salen do chão, corriendo eles saem correndo y entran a la cancha e entram em campo con mucho valor. com muito valor. Y yo gusto de esa escena. E eu gosto dessa cena. Parece una ceremonia. Parece uma cerimônia. Pero hermanos, Porém, irmãos, yo a veces me siento así predicando. às vezes eu me sinto Así predicando. assim pregando. Tenemos unos hermanos. Tenemos la iglesia Temos a igreja que va a salir que vai sair después del primer día de la semana, depois do primeiro dia da semana, del domingo, do domingo, a enfrentarse con una gran cantidad de desafíos. a se encontrar com uma grande quantidade de desafios. Y el tiempo de la iglesia, E o tempo da igreja, el tiempo de la comunión, o tempo da comunhão, es el momento donde el Señor nos llena de su espíritu é aquele momento onde o Senhor nos enche do seu espírito para que salgamos a pelear. para que nós saiamos para a batalha. Qué tiempo importante, ¿no, hermanos? E que tempo importante esse, não, irmãos? Mas piense usted Mas você pense en então un lugar donde usted va a congregarse. no lugar onde você vai se congregar. Y en vez de encontrar ese ánimo, E ao invés de você encontrar esse ânimo, encuentra problemas, você encontra problemas, peleas, brigas, celos, invejas, zelos, ciúmes, ciúmes, divisiones. divisão. Qué triste, ¿no, hermanos? Eso es triste, ¿no? Que triste, não, irmãos. Isso é muito triste. Y a veces, hermanos, E às vezes, irmãos, no estamos diciendo que no pasemos circunstancias, nós não estamos aqui dizendo que não podemos passar por situações ou circunstâncias. mas llega un momento, Porém, chega um momento, como decía alguien,
Como alguém dizia, que los ministros en la iglesia son como los directores de música. que os ministros da igreja são como diretores de música, ou Ellos maestros. tienen que darle la espalda Eles al público têm que dar as costas ao público para dirigir la orquesta. para dirigir a orquestra. Hermano, llega un momento Irmãos, chega um momento que nosotros tenemos que aprender que nós temos que aprender a darle la espalda a dar as costas a las circunstancias, às circunstâncias, mis problemas con mi esposa, os problemas com a minha con esposa, mis hijos, com meus filhos, con los hermanos, con Con- la empresa, con todo. com os irmãos, com a empresa, com tudo. Darle la espalda, Dá as costas para isso, mirar al cielo olha para o céu y hacer sonar la orquesta. e fazer a orquestra funcionar ou soar. Porque el problema es cuando nos quedamos mirando O problema acontece quando nós ficamos olhando las circunstancias para as circunstâncias y olvidamos a Dios. e esquecemos de Deus. Ese es el gran pecado. E isso, irmãos, é um grande pecado. Ahora esa palabra exhortándoos, Agora, essa palavra exortando-os, yo hallé muy interesante un pasaje ahí en Jueces 4. eu achei muito interessante uma passagem aí em Juízes 4. Vamos a leerlo, hermano, un poquito rápido. Vamos ler, irmãos. No sé cómo estamos de tiempo. Eu não sei como nós estamos de tempo. Vamos. Y este pasaje es bien interesante, hermanos. E essa passagem é bem interessante, Recuerde irmãos. esas palabras exhortándoos. Essa palavra exortando, O sea, uno debe tener personas que lo animen, isso que alguém deve ter pessoas que o animem, que lo exhorten. que o exortem. Pero en el buen sentido, en el sentido de generar ánimo, en el sentido de despertarnos. Porém, no bom sentido, no sentido de gerar ânimo e despertar. Y en este pasaje encontramos la figura de una mujer que es muy conocida, E nessa passagem nós encontramos a figura de uma mulher que é muito conhecida, Débora. Débora. Y Débora es levantada en un tiempo de crisis en la nación de Israel como juez. E Débora, ela é levantada num tempo de crise na nação de Israel, ela é levantada como juíza. Y ella en el verso 6, E no verso 6, ella manda llamar a los hombres. ela manda chamar os homens. Porque ella no, aunque a veces se nos quiere mostrar una imagen diferente, Porque às vezes nós ficamos com uma imagem diferente. no fue que Débora tomó el lugar de los hombres. Não foi que Débora tomou o lugar dos homens. Y eso es bien importante. Isso é bem importante. La función de Débora A função de Débora fue exhortar a los hombres foi exortar os homens para que los hombres cumplieran el ministerio que ellos tenían que cumplir. para que os homens pudessem cumprir esse ministério ao qual eles foram chamados. Entonces, en este asunto, cuando hablamos de lideranza, Então, nesse assunto, quando nós falamos de liderazgo, liderança, involucramos a todos. envolvemos a todos. También recordaba las palabras que el hermano hablaba ayer de su esposa. Também eu recordava as palavras que o irmão falava ontem de sua esposa. Pues yo podría hablar las mismas palabras. E eu poderia dizer as mesmas palavras. Yo tenía una experiencia muy interesante, hermanos. Eu tenho uma experiência muito interessante, irmão. Nosotros a veces de alguna manera somos como precursores, como espías. Nós, às vezes, somos como precursores, enviados à frente como espias. Y a veces nos toca ir solos. E, às vezes, cabe a nós ir sozinhos. Y es parte de ser líderes. E isso faz parte da A veces nos liderança. toca ir solos. Às vezes é preciso Nos ir toca ir sozinho, adelante. ir adiante. Agustín Spar dice, nos toca abrir camino donde no hay camino. Faz parte do nosso trabalho, às vezes, abrir caminho onde não há caminho. Y yo he tenido experiencias así que el Señor me habla de hacer ciertos trabajos E eu tenho uma experiência assim que o Senhor me colocou para fazer certos trabalhos, que yo en el momento digo, que num momento eu falei, qué locura, Señor. que loucura, Senhor. Que es inacreditable. Isso é inacreditável. Mas yo he tenido una gran bendición en mi vida. Porém, eu tenho tido uma grande bênção na minha vida. ¿Cuál es esa gran bendición? E qual é essa grande bênção? Una esposa que siempre me dice, Uma esposa que sempre me disse, no sea cobarde. não seja covarde. Si el Señor le habló, Se o Senhor falou com você, levántese, se levante sea valiente Seja valente. y cumpla el ministerio. e cumpra o ministério. Muchas veces, hermano, E muitas vezes, irmão, yo he estado desanimado. eu estava desanimado. Cuando yo preparaba este mensaje, Quando eu estava preparando essa mensagem, muchas veces pedía perdón al Señor, muitas vezes pedia perdão ao Senhor, porque yo he visto porque eu tenho visto que yo soy una persona muy débil, que eu sou uma pessoa muito fraca, muy temerosa.
e muito temerário. Hay días que no me quiero levantar ni de la cama, hermanos. E tem dias que eu também não levanto bem da cama, irmão. No quiero ni Que eu levantar. não quero nem levantar. Não estou tendo retorno aqui, irmão. Está difícil. E aí Pero ele vira para lá, daí piora. Pero he tenido una esposa Porém, eu tenho uma esposa que siempre, que sempre, y esa palabra es importante, e essa palavra é importante, siempre sempre me ha apoyado. sempre me apoiou. Qué bendición, hermano. Que bênção, irmãos. Yo he sufrido la traición, he sufrido la traición, Eu sofri a traição, he sufrido el menosprecio, sofri o menosprezo, el abandono, o abandono, y muchas veces hasta hemos tenido que trabajar solos. e muitas vezes temos tido até que trabalhar sozinhos. Mas la gran bendición Porém, a grande bênção es que siempre he podido estar con mi esposa. é que sempre eu tenho podido estar com a minha esposa. Y yo he dicho algunas veces, E eu falei algumas vezes, si el mundo está contra nosotros, se o mundo está contra nós, pero Cristo está con nosotros, porém Cristo está conosco, y mi esposa al lado, e minha esposa ao lado, vamos para frente. nós vamos à frente. Es una bendición. Isso é uma bênção. Y en este punto yo quisiera hacer una exhortación a las hermanas. E nesse ponto eu gostaria de fazer uma exortação às irmãs. Las hermanas cumplen un papel tan importante As irmãs têm um papel tão importante que podríamos decir que nós poderíamos dizer con toda certeza com toda certeza que ellas fueron creadas fue para eso, que elas foram criadas exatamente para isso, para ayudar, para ajudar, para ser ayudas idóneas de sus maridos. para serem ajudas idôneas ao seu marido. Yo he tenido momentos, hermanos, literalmente, Eu tenho momentos, literalmente, donde yo digo, onde eu digo, acabándose una reunión, no fim da reunião, yo ya no soporto esto, já não suporto mais isso. yo ya me voy de acá. Eu vou embora daqui. Cuando llega mi esposa, E quando minha esposa chega, me segura. usted no va para ningún lado. Você não vai para lugar nenhum. Usted no vuelve a la casa si no soluciona primero esto. Você não volta para casa se não solucionar primeiro isso. Y eso ha sido una bendición, hermano. E isso tem sido uma bênção, irmãos. Y eso es lo que decía Hebreos. Y eso era lo que decía Hebreos. Isso é o que dizia Hebreus. Exhortándoos. Exortando-os. Ahora, hay veces Agora tem vezes que las personas que el Señor puso a nuestro alrededor, que as pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado, en vez de animarnos, ao invés de nos animar, nos matan la fe. matam a nossa fé. Imagínese una mujer E você imagine uma mulher que le está diciendo, que está dizendo para você, eso no va a dar cierto, isso não vai dar certo, eso va a causar problemas, isso vai causar problemas, eso los hermanos no lo sé qué, esses irmãos eso não no. sei o quê. Y ella va minando la fe. E ela vai minando a fé. Una mujer Uma mulher puede pode cortar las trenzas de la consagración cortar as tranças da consagração de los hombres más fuertes. dos homens mais fortes. ¿Recuerda de Dalila? Você lembra de Dalila? Y no solo en el ambiente familiar, E não somente no ambiente familiar, en la iglesia también. na igreja também. Las mujeres no son solo ayuda idónea de sus esposos. As mulheres não são somente ajuda idônea de seus esposos. Ellas son ayuda idónea Elas são ajuda idônea en la iglesia también. na própria igreja também. Yo recuerdo hace unos años, Eu recordo há 2 anos, no, hace unos años, muchos años, faz uns anos, muitos anos, que estábamos en una reunión, que nós estávamos numa reunião. los hermanos que se estaban presidiendo estaban viajando E os irmãos que estavam presidindo estavam viajando. y prácticamente habíamos puros jóvenes E praticamente éramos somente jovens. y los hermanos de la iglesia. E os irmãos da igreja. Y llegó un momento E chegou um momento donde la situación onde a situação necesitaba que algunos hermanos tomaran posición. precisava que algum irmão tomasse posição. Pero como uno era joven, Porém, como era jovem, entonces yo estaba ahí quieto, ahí atrás, escondido. então eles estavam lá atrás, quietinhos, escondidos. Y se me acercó una anciana como de 80 años, E chegou perto de mim uma anciã com 80 anos con toda la autoridad de Cristo, e com toda a autoridade de Cristo y me miró e olhou bem para como mim, con rabia mais ou menos com raiva. y me habló. ¿Usted qué hace ahí sentado? Você o que está fazendo aí sentado? Levántese y Levante-se tome posición del lugar que el Señor le ha dado. e tome a posição, o lugar que o Senhor te deu. Y era una mujer así, pequeña, E era uma mulher bem pequena, llena de canas, cheia de cabelos brancos,
Mas habló con una autoridad mas falou com uma autoridade. que solamente por temor a ella me levanté ese día. Que somente por temor a ela eu me levantei nesse dia. Hermanos, necesitamos ser exhortados. Irmãos, nós precisamos ser exortados. Yo hablaba un día con un amigo, E eu falava um dia com um amigo, que es un compañero en el ministerio también, um companheiro de ministério também. porque él comenzó a quejarse de unas situaciones. Ele começou a se queixar de algumas situações. Y lo primero que le dije, hermano, E eu disse para ele, irmão, deje de comportarse como una niña. deixe de se comportar como uma criança. É isso? Como una menina. Ah, como uma menina, desculpa. Sea hombre. Seja homem. Es que no deje de comportarse como una menina. ¿Está entendiendo? Que nós não devemos nos comportar como uma menina. Usted ya es un hombre Você já é um homem de 50 de años. 50 anos. Compórtese como un hombre. E se comporte como um homem, então. Y él como que quedó. E ele levou um susto. Mas comenzó a comportarse como un hombre. Porém, começou a se comportar como um homem. Hermano, el ministerio Irmãos, o ministério y el servicio en la casa de Dios e o serviço na casa de Deus requiere valentía, requerem valentia, requiere valor valor y requiere firmeza. e firmeza. Ahora yo pienso que estos días vamos a poder hablar algunas cosas más, Eu penso que durante esses dias nós poderíamos falar mais algumas coisas, porque ya no se nos acabó el tiempo. porque hoje o tempo já nos acabou. Pero en las escrituras tenemos ejemplos Porém, nas Escrituras nós temos exemplos de hombres de homens que fueron cobardes, que foram covardes, que fueron temerosos, que foram temerários, como Pedro, como Pedro. Mas a pesar de sus fracasos, Porém, apesar dos seus fracassos, el Señor lo volvió a llamar. o Senhor voltou a chamá-lo. Como Marcos, el joven que abandonó, Como Marcos, aquele jovem que abandonou, pero el Señor lo restauró. porém o Senhor o restaurou. Yo no quisiera, y no es mi intención, traer una palabra de juicio para los hermanos. E eu não gostaria, e também não é minha intenção, de trazer uma palavra de juízo para os irmãos. Pero cierto es Porém, é certo que nosotros debemos arrepentirnos que nós devemos nos arrepender si hemos sido cobardes, se nós temos sido covardes, si hemos sido se incrédulos, temos sido incrédulos, si hemos tal vez abandonado o estamos pensando abandonar. se temos de alguma forma abandonado ou estamos pensando em abandonar. Y qué bueno que este tiempo el Señor nos hable E que bom que nesse tempo o Senhor nos fale y que podamos volver nuestros corazones a Él. e que nós possamos voltar os nossos corações para Ele. El Señor le decía para Josué, O Senhor dizia para Josué: esfuérzate. esforça-te. Quiere decir Isso quer dizer que él estaba pensando en dejar de trabajar. que ele estava pensando em deixar de trabalhar. Él le decía, sé valiente. E dizia para ele: seja valente. ¿Qué quiere decir? E isso quer dizer Que Josué tenía temor. que Josué tinha temor. ¿Sí me está entendiendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? O sea, las palabras del Señor Ou seja, as palavras do Senhor, quieren es despertar nuestro corazón elas querem despertar o nosso coração para la firmeza, para a firmeza, para la varonilidad para a varonilidade en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Dios levante Que Deus levante en nuestros días nos nossos dias hombres y mujeres firmes, homens e mulheres firmes, consagrados que sejam al consagrados, servicio, consagrados ao serviço, que puedan presidir en el medio del pueblo de Dios. e que possam presidir no meio do povo de Deus. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Vamos a orar por los hermanos que nos presiden, hermanos. Vamos orar por aqueles irmãos que nos presidem. Vamos a orar por aquellos que tal vez están desanimados. Vamos orar por aqueles que talvez estejam desanimados. Vamos a orar por aquellos que tal vez como Pedro han negado al Señor, Vamos orar por aqueles que talvez como Pedro tenham negado o Senhor. para que el Señor restaure, Para que o Senhor restaure. para que el Señor levante, Para que o Senhor levante. para que el Señor afirme Para que o Senhor afirme. a aquellos que están débiles. Oh Padre, nosotros queremos darte gracias el día de hoy, Señor.
Pai, nós queremos dar-te graça pelo dia de hoje, por tu palabra, Señor, pela tua palavra, que es tan conveniente siempre. que é tão apropriada sempre, Senhor. Nosotros queremos hoy recordar Nós queremos hoje recordar aquellos hermanos, aqueles irmãos, aquellas hermanas aquelas irmãs que tú has puesto entre nosotros, que tu Señor, tens colocado entre nós, Senhor, para servir, Señor. para servir. Queremos rogarte encarecidamente por ellos, Señor, Queremos rogar encarecidamente por eles, así Senhor. como tú rogabas por Pedro. Señor. Assim como o Senhor rogava por Pedro. Señor, que tu fe no les falte. Senhor, que a tua fé não falte a eles. Oramos, Señor, Oramos, Senhor, para que tú levantes hombres valientes, Señor, para que tu levantes homens valentes, esforzados, Señor, homens esforçados, firmes, Señor, firmes en el servicio en tu casa. no serviço da tua casa. Aquellos que han dejado el servicio, Señor, Aqueles que têm deixado o serviço, Senhor. aquellos que están desanimados, Señor, Aqueles que estão desanimados. dales un nuevo tiempo, Señor. Dá a eles um novo tempo. Dales nuevas fuerzas, Dá Señor. novas forças a eles. Dale ánimos, Señor. Dá a eles ânimo. Dales un nuevo comienzo, Señor. Dá a eles um novo começo. Que aquello que Satanás quiso usar para destruir, Señor, Que aquilo que Satanás pretendia usar para destruir, tú lo uses, Señor, que o Senhor possa usar para restaurar, para restaurar, para confirmar la fe de los hermanos, Señor. para confirmar a fé dos irmãos. Oramos por aquellos Pedros, Señor, Oramos por aqueles Pedros que están en la irmãos, angustia, Señor, que estão na angústia, que están en desespero, que estão em que desespero, están en amargura, que Señor. estão na amargura. Oramos para que tú les hables allí, Señor. Oramos para que o Senhor fale a eles ali, Oramos para que tú les consueles, Señor. para que o Senhor os console. Oramos para que tú les levantes, Señor. Oramos para que tu possa os levantar. Oh Padre, Ó Pai, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amén, Señor. Amém.